Olá, está no ar o Pauta Aberta dessa segunda-feira, dia 27 de setembro. A partir de agora eu trago para você as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques do jornal de hoje. Ventos fortes em São Paulo formam até tempestade de areia. Confira como foi a sexta edição da Festa de Jesus das Santas Chagas. E no nosso quadro sobre direito previdenciário, entenda como funciona a pensão por morte do INSS. Você confere essas e outras notícias a partir de agora no Pauta Aberta. Olha, e o tempo surpreendeu os paulistas neste fim de semana. Teve chuva de granizo e tempestade de areia. Confira na reportagem. O sábado foi marcado por chuvas de granizo na capital e também no interior. Moradores das zonas norte e oeste de São Paulo registraram o fenômeno natural. O mesmo aconteceu em São Roque, no interior do estado. Já no domingo, várias cidades no interior de São Paulo foram atingidas por uma tempestade de areia. Em Olímpia, os frequentadores deste bar foram pegos de surpresa e ficaram assustados. As imagens feitas do alto de um prédio mostram bem o tamanho da coluna de areia que se estendeu sobre Franca. Câmeras de observação meteorológica em Agudos também flagraram o fenômeno. Muitas pessoas fizeram imagens dentro da nuvem de poeira. A visibilidade dos motoristas ficou muito prejudicada e até a luz do dia foi encoberta em alguns lugares. Meteorologistas explicam que o fenômeno é causado por ventos fortes que encontram a terra seca e acabam levantando a poeira a vários quilômetros de altitude. A região atingida passa por uma seca severa que prejudica inclusive o abastecimento de água. A Sabesp pediu aos moradores de Franca que evitem usar água na limpeza da poeira trazida pela tempestade. Durante toda a semana acompanhamos a Festa de Jesus das Santas Chagas. Nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre a programação. Basta uma gota do teu sangue, eu serei curado. Uma semana inteira de fé e adoração. Assim foi a sexta festa de Jesus das Santas Chagas. Na programação, várias missas em honra a Jesus. Uma delas contou com a presença das líderes mensageiras das capelinhas, responsáveis por espalhar a devoção às chagas gloriosas e dolorosas de Cristo. Levante as capelinhas e vamos registrar esse momento. Preciso evangelizar. Novenas, pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento e Terço das Santas Chagas também marcaram essa semana. Momentos de bênção e entrega transmitidos para todo o Brasil pela TV Evangelizar. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curá-las de nossas almas. Muitos fiéis acompanharam a festa no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. Vieram para pedir, mas principalmente agradecer. A mensagem que eu deixo foi a que eu recebi, de muita fé, de renovação na minha fé e de grandes bênçãos que eu recebi. Graças à minha família que eu estou aqui hoje. Então, só tenho a agradecer as bênçãos que a gente tem recebido, que nem eles dizem, agradecer também faz parte da oração. A gente só tem a agradecer tudo que a gente tem, a nossa família, saúde principalmente. A sexta festa das Santas Chagas tem sido uma maravilha. Primeiro que é um retorno mesmo que é limitado, mas um povo que vem fervoroso, com caravanas de todos os lados. E Deus tem colocado cada vez mais esses apóstolos de Jesus das Santas Chagas. Eu diria que nessa sexta festa, essa é a palavra-chave: despertar esse apostolado do Senhor das Santas Chagas. O encerramento da festa foi emocionante. Teve a bênção do quadro com a imagem de Jesus das Santas Chagas e a cerimônia de coroação, para fortalecer ainda mais essa devoção. Viva Jesus das Santas Chagas! Viva! O Senhor é Rei! O Senhor é Rei! O Papa Francisco pediu um mundo cada vez mais inclusivo por ocasião do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, celebrado neste sábado. O pontífice também expressou solidariedade aos afetados pela erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias.
O Papa Francisco pediu um mundo cada vez mais inclusivo. A fala veio após a tradicional oração do Ângelus, por ocasião do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, celebrado neste domingo. É necessário caminhar insieme, senza pregiudizi. É preciso caminhar juntos, sem medo, ao lado dos mais vulneráveis, os migrantes, os refugiados, os deslocados, as vítimas do tráfico, os que foram abandonados. Somos chamados a construir um mundo cada vez mais inclusivo que não exclui ninguém. O líder católico pediu que os fiéis se aproximassem do monumento instalado na Praça de São Pedro em setembro de 2019, que representa 140 imigrantes de vários países, religiões e épocas históricas. Francisco, que vem de uma família de imigrantes italianos radicados na Argentina, fez do acolhimento aos migrantes um dos principais temas de seu pontificado, iniciado em 2013. O pontífice também expressou solidariedade às pessoas afetadas pela erupção do vulcão Cumbre Vieja na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias. Faleceu na noite de ontem o cardeal Dom José Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília. Ele tinha 95 anos e morreu por causa de complicações causadas pela Covid. Dom Falcão estava internado desde o último dia 17. Na noite de sexta-feira, teve um agravamento do quadro respiratório e também do quadro renal. Chegou a ser entubado, mas infelizmente não resistiu. A cerimônia de enterro do cardeal aconteceu na Catedral de Brasília e começou por volta de 1 da tarde. Por causa das restrições impostas pela pandemia, o enterro foi restrito a familiares e religiosos. O Papa Francisco enviou um telegrama de condolências, no qual manifesta o desejo de se unir em oração com a família de Dom Falcão e com todos os fiéis da Arquidiocese de Brasília. O prazo para aposentados e pensionistas do INSS fazerem a prova de vida termina nesta quinta-feira, dia 30. Este ano, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, adotou a biometria facial e a visita domiciliar para ajudar os beneficiários na hora da comprovação. Maria Eva está aposentada há 5 anos e desde então tem ido ao banco para fazer a prova de vida. Ela reconhece que a medida é importante no combate a fraudes no INSS. Todos os anos eu vou, faço rapidinho. Se é para fazer, tem que fazer mesmo. Assim como Maria Eva, mais de 31 milhões de aposentados já fizeram recadastramento este ano. O serviço estava suspenso durante a pandemia, mas voltou a ser obrigatório nesse momento em que a maioria da população de risco já recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid-19. E para facilitar o recadastramento, o governo alternativos, como a biometria facial pelo celular. Roberta aderiu à nova tecnologia e fez a prova de vida no conforto de casa. Fiz pelo meu celular mesmo, no aplicativo Meu Gov. O aplicativo é fácil, é simples de operacionalizar. Também foi criada a visita domiciliar para beneficiários com mais de 80 anos ou que se encontram impossibilitados de sair de casa. A solicitação deve ser feita no site ou no aplicativo do INSS. Se o beneficiário não tiver condições de comparecer, ele pode nomear um procurador ou um representante legal. Se ainda assim não for possível nomear esse representante legal, ele pode solicitar o comparecimento do servidor do INSS. Quem ainda não fez a prova de vida este ano deve fazer até o dia 30 de setembro para não ter o benefício cancelado. Para mim é importante fazer para que eu possa manter o recebimento mensal do meu benefício, que é o sustento da minha família. O intervalo é breve e nós já voltamos. Fique com a gente. Pauta Aberta está de volta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o Brasil. Você tem dúvidas sobre o INSS? Na nossa coluna de hoje, a especialista em direito previdenciário, Andréa Mello, tira suas dúvidas a respeito de pensão por morte. Seja bem-vindo a mais uma coluna sobre o INSS. Sou Andréa Mello, especialista em direito previdenciário há 20 anos.
e é um prazer estar aqui no programa Pauta Aberta. E o tema de hoje é pensão por morte. O que é pensão por morte? É um benefício pago aos dependentes do segurado no momento do seu falecimento. Mas cuidado, para que os dependentes tenham direito a receber o benefício, é preciso que o segurado tenha cumprido em vida alguns requisitos. E quais são eles? Tem que haver o óbito ou a morte presumida, que se comprova pela certidão de óbito. Segundo, o falecido, no momento do óbito, tinha que estar trabalhando com carteira registrada ou contribuindo através de carnê, ou também ser segurado especial rural. Mas fique atento, se o falecido não estava trabalhando ou recolhendo no momento do óbito, mesmo assim pode ser que ele estava no período de graça, que será tema de um próximo vídeo. E quem são os dependentes do falecido? Filhos menores de 21 anos ou inválidos, cônjuges ou companheiros, e na falta desse, pais ou irmãos, desde que comprove a dependência econômica do falecido. Como pedir e os documentos necessários para isso? Entre no site do Meu INSS ou ligue no 135 e agende. Documentos necessários: carteira de trabalho, documentos pessoais, tanto do falecido como do dependente, certidão de óbito e comprovante de endereço. Bom, o tema é bem amplo, essas são apenas algumas dicas e resumo do que é a pensão por morte, de quem tem direito e como pedi-lo. Minha dica é que contribuam sempre para o INSS e, se tiver alguma dúvida, procure um especialista da sua confiança. Por hoje é só, até a próxima semana. A tecnologia tem nos ajudado de várias formas durante a pandemia. Uma das áreas que registrou um crescimento expressivo foi a da psicologia e cada vez mais profissionais têm optado pelo atendimento online. Antes, a consulta psicológica era assim, frente a frente. Mas com a pandemia passou a ser online. O que muita gente não sabe é que esse sistema de atendimento não é tão novo assim. Em 2018, foi criada a resolução do atendimento online. Mas ela não permitia, então ela tinha algumas coisas. O psicólogo precisava ter um site, ele precisava de uma aprovação do conselho, garantindo de que maneiras ele ia estar fazendo sigilo, várias coisas que ainda também hoje a gente precisa ter, mas ele era um pouco mais burocrático. Então, com a pandemia, o que aconteceu? O psicólogo precisa estar registrado no conselho, e fazer o cadastro numa plataforma que chama EPSI. Então, ele se cadastra lá para avisar, para o conselho que está atendendo, fazendo atendimento, e para a população, para o paciente, ter essa garantia também se ele for buscar, que ele é um profissional, que não é uma pessoa sem formação. Com a pandemia, o número de profissionais cadastrados para fazer atendimento online aumentou quase 450%. É o caso da Rafaela. Hoje, 55% dos atendimentos dela são feitos assim. Mas é claro que essa forma de atender exigiu adaptações. O uso de mais ferramentas e conhecer mais ferramentas e inclusive o uso da tecnologia, Isso, sem sombras de dúvida, nós psicólogos tivemos que nos desenvolver para garantir uma segurança, uma qualidade de sinal, de internet e tudo mais, A psicóloga explica que para garantir a qualidade dos atendimentos é preciso tomar alguns cuidados. Nas sessões online, a gente precisa ter um cuidado de ambas as partes, Onde o cliente precisa ter um cuidado, de uma proteção. Então, escolher o lugar que vai fazer a sessão de terapia, o local, a internet, a privacidade principalmente, e o terapeuta da mesma forma, garantir uma qualidade de internet, de equipamentos e postura também, porque a gente não pode atender também em qualquer lugar o cliente, não é só porque você usa um fone de ouvido que tem que ter esse cuidado, esse zelo, porque é um atendimento psicológico e requer uma postura adequada do terapeuta. Em alguns casos, a consulta deve ser presencial, o que é avaliado pelo psicólogo. Mas em um ponto, todos concordam: o atendimento online veio para ficar. Hoje eu faço presencial e online, mas dependendo da situação eu peço que o cliente venha presencial. Entre você fazer um atendimento online ou presencial, qual é o melhor? Não existe o melhor, existe aquele que é feito. Com o avanço na vacinação e também com o recebimento de novas doses da vacina contra a Covid-19,
O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro anunciou que as pessoas poderão escolher com qual vacina querem ser imunizadas. Aqui no Rio de Janeiro, a vacinação chegou aos adolescentes de 12 e 13 anos. E no sábado, todas as pessoas de 12 anos ou mais que ainda não se vacinaram vão poder tomar a primeira dose. E como pela primeira vez desde o início da vacinação, a cidade tem estoque das 3 principais vacinas, a Coronavac, a AstraZeneca e Pfizer, as pessoas vão poder escolher o imunizante que desejam tomar. A capital fluminense quer completar a imunização da população com mais de 18 anos até o dia 15 de novembro. Os anúncios foram feitos durante a divulgação do boletim epidemiológico da cidade. O levantamento mostra que os índices da pandemia no Rio estão melhores. Pela primeira vez, todas as 32 regiões administrativas da cidade estão classificadas com risco moderado para a transmissão de Covid. É o nível mais baixo. As internações apresentaram queda de pouco mais de 40% no mês de setembro, comparadas a agosto. E houve redução no número de casos e de mortes pela doença. Quanto às medidas de flexibilização, entre as novidades, estão 6 eventos teste em outubro. Para participar desses eventos, as pessoas vão ter que estar vacinadas e apresentar teste de Covid negativo. Máscara e distanciamento não vão ser obrigatórios nestes eventos teste. A gente está fazendo um processo gradativo. Então, primeiro é estimular locais abertos. Segundo, estimular eventos em ambientes controlados. E, posteriormente, a gente vai analisando os números e caminhando com isso. A Organização Mundial de Saúde, OMS, anunciou a recomendação de um novo tratamento contra a Covid-19. O medicamento Regeneron, à base de anticorpos sintéticos, deve ser usado por idosos e pessoas com problemas imunológicos. A Organização Mundial da Saúde recomendou oficialmente nesta quinta-feira um terceiro tratamento contra a Covid-19. O Regeneron, medicamento à base de anticorpos sintéticos, foi indicado para idosos e pessoas com problemas imunológicos. De acordo com a decisão publicada na revista médica The BMJ, o remédio atende pacientes com sintomas não severos de Covid e com alto risco de hospitalização. Se enquadram idosos com problemas de imunodeficiência, que sofrem de câncer ou acabaram de submeter a um transplante, por exemplo, e pessoas que apresentam um quadro severo ou crítico e não desenvolveram sua própria resposta em anticorpos. Entre setembro e outubro de 2020, ainda em fase experimental, o medicamento foi usado pelo então presidente americano Donald Trump. Concebido pela empresa de biotecnologia Regeneron, o medicamento é comercializado com o nome Ronaprev pela Roche. Visto que o produto tem um custo elevado e pouca disponibilidade, a OMS negocia com a Roche uma redução de preço, especialmente para países de renda média e baixa. Em alguns países é comum consumir carne de cachorro. Um exemplo é a Coreia do Sul, mas o presidente afirmou nesta segunda-feira que cogita proibir o consumo. Entenda na reportagem. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, cogitou nesta segunda-feira a possibilidade de proibir o consumo de carne de cachorro no país. O anúncio de seu gabinete especula um fim para o hábito que provoca constrangimento no cenário internacional. A carne de cachorro é utilizada há muito tempo na cozinha sul-coreana e, segundo as estimativas, até 1 milhão destes animais seriam consumidos a cada ano no país. Mas à medida que os sul-coreanos passaram a considerar os cães mais como animais de estimação do que fonte de alimento, o consumo começou a registrar queda. A prática se tornou tabu entre as gerações mais jovens e a repressão dos defensores dos direitos dos animais é cada vez maior. Moon Jae-in disse que chegou o momento de considerar com prudência a proibição do consumo de carne de cachorro. O comentário veio durante a apresentação de um plano para melhorar o sistema de atendimento aos animais abandonados. A Lei de Proteção de Animais na Coreia do Sul pretende proibir principalmente a matança cruel de cães e gatos, mas não proibir seu consumo. Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã. Até lá!